Mas quando você alia a tecnologia com o que tem de mais humano, que é esse olhar do todo, o olhar da generosidade, o olhar que traz os diferentes pontos de vista, e você congrega também contexto e humanidade, aí você tem uma potência. Olá, eu sou Vitor Cosme, do Falando com VC, e como sempre, eu estou trazendo gente para falar sobre a vida nos negócios e também para falar sobre esse negócio chamado vida. Só que esse super especial hoje acho que foi pouco, porque eu tenho as pessoas que são especiais, eu tenho aquelas pessoas que são tão especiais que são amigos e tenho aqueles muito amigos, mas tem professores também. E eu já estou com uma professora minha aqui, aquela que me ensina um monte de coisa, está sempre me ensinando. Pronto. A Cristiane Castanheira. Cris, se apresenta aqui para o pessoal. Então, eu sou a Cris, eu sou mineira bem de botar reparo, né? Uai. De gostar de pão de queijo, de uma boa conversa. Mas eu sou uma nexialista e descobri essa semana que eu sou uma proseadeira, o que faz muito sentido. Nossa. Mesmo com tudo que eu faço. Nexialista e proseadeira, adorei. Proseadeira tá na cara. Não é? Agora, a Cris, ela mexeu comigo. Eu sou daquele tipo de pessoa que sempre achei que sabia um pouquinho de tudo, que estava sempre ligado nas coisas. De repente ela me traz um termo, nexialista. Nexialista foi um negócio tão legal que eu quis trazer ela aqui para explicar, sabe? Cris, o que é esse negócio de nexialista, nexialismo? Então, Vitor, o nexialista é uma figura muito interessante, porque ele não é nem o generalista e nem o especialista. Nesse mundo complexo que a gente vive, né, as soluções ou buscar e encontrar soluções para tudo que a gente tem aí à nossa frente, né? Você tem uma certa tendência a buscar, eu quero um especialista para resolver esse problema. O especialista dá conta de olhar por um ponto de vista. O generalista, ele olha com uma certa amplitude do todo e ele fica um pouco mais superficial, raso, né? Raso no tema ou no assunto que precisa ser resolvido. E o nexialista faz a ponte. Ele faz a ponte, ele é aquele que tem um múltiplo olhar, é aquele que dá conta de juntar as diferentes pontas. Ele junta tudo e com o seu olhar ampliado, ele conecta essas pontas e dá sentido para o todo. E é aí que está a beleza do nexialista, porque ele conversa com todo mundo, ele acha um lugar de encontro que faça sentido para uma solução de um problema complexo, ou um problema, um desafio que você tem naquele momento. Então ele tem esse múltiplo olhar, ele olha para as coisas, ele olha para a vida, ele olha para os desafios de um jeito diferente do generalista e do especialista. Sensacional. E sabe o que eu acho mais maluco, Cris? É que se isso era alguma coisa que estava fermentando ali, essa questão de o mundo tá ficando mais complexo, então o generalista não consegue saber nem um pouquinho de tudo, porque tem uma complexidade enorme nesse mundo, e o especialista também não consegue saber tudo sobre alguma coisa, porque tem a profundidade não tem mais limite. E aí, sabe o que para mim foi a grande gotinha que mexeu com tudo? Foi essa tal da inteligência artificial. A hora que chegou a inteligência artificial, virou maluco para mim. Porque o nexialista passou a fazer todo sentido. E é engraçado até, Cris, que nesse caso, até aquele pessoal lá de mais cabelinho branco, para quem ainda tem cabelo, começou a fazer sentido, porque tinha uma propaganda antigamente que falava o seguinte: potência sem controle não vale nada. E esse mundo da inteligência artificial dá a impressão que a gente tem uma potência sem limite, só que o nexialista consegue dar o controle para isso, né? Ele traz o aspecto humano, né, dessa relação, sabe, Vitor? Ele olha com você, porque a tecnologia ela é muito bacana, ela cumpre o seu papel. Mas quando você alia a tecnologia com o que tem de mais humano, que é esse olhar do todo, o olhar da generosidade, o olhar que traz os diferentes pontos de vista, e você congrega também contexto e humanidade, aí você tem uma potência. E o nexialista faz isso, ele tem um olhar curioso. O nexialista é aquela pessoa que é curiosa, é aquela pessoa que tem pergunta, e só tem pergunta quem tem repertório. Daí a história do nexialista. O nexialista,
Você pode falar assim, ah, mas a pessoa nasce nexialista? Eu acho que ela se descobre nexialista. Para mim foi uma descoberta, né? Eu sempre vivi esse mundo muito, para mim tudo para mim tem eu quero saber por quê, eu quero conversar, eu gosto de gente. Gente é uma coisa que, gente para mim é a grande paixão da minha vida, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de entender as histórias das pessoas. Proseadeira, né? Proseadeira, né? E eu acho isso tudo faz parte do meu DNA, né? Eu venho da minha família, eu venho do meu pai que é médico de uma cidade do interior e que recebia as pessoas na casa depois de uma consulta num final de semana, que ele atendia gratuito para as pessoas que vinham da roça, né? E depois a minha mãe fazia o café da manhã para receber essas pessoas, para que elas voltassem para suas casas. Então, ouvir aquelas histórias das pessoas, acho que aquilo tudo aguçou sempre muito a minha curiosidade para entender as pessoas e entender os desafios dessas pessoas. Então, você nasce nexialista, eu acho que você se torna e você se encontra neste lugar, tá? Então, para mim, a curiosidade é um grande caminho para a busca ou para ampliar esse repertório, para fazer perguntas boas, né? Eu acho que é muito mais bacana quando a gente tem pergunta do que tem resposta, né? É através das perguntas que você começa a descobrir um mundo diferente, né? E eu acho que o nexialista, para mim, foi um lugar de encontro e de um certo conforto, de um certo alívio, me entender e me encontrar nesse lugar. Legal. E também um estado de atenção, né? Porque na hora que você se coloca nesse lugar, ou você se descobre dessa forma, você fala, tá tudo por aí. Deixa eu ir colhendo essas coisas e como se tivesse com uma cesta, você vai colocando e depois talvez isso vai ser necessário. É genial essa mudança de olhar, essa mudança de forma como você enxerga a realidade ao teu redor, né? Sabe, Vitor, você falou uma coisa muito interessante. Tá tudo por aí. E onde é que eu me coloco à disposição de enxergar o que está por aí? Isso acontece comigo e com você, né? De vez em quando, a gente se encontra para jogar a conversa fora. De verdade, é jogar a conversa dentro. Sem pauta nenhuma. Sem pauta nenhuma. Vamos tomar um café? Vamos. Isso. Pronto. E a riqueza dessa conversa... Eu vou ter aula, tá? Não, e a riqueza... Eu também. E a riqueza dessa conversa tá nessa falta de pauta, nessa falta de assunto determinado. A gente chega com tudo que a gente trouxe de uma vida inteira. Eu chego com tudo que eu trouxe da minha jornada e você também. E com as novidades do nosso último encontro para hoje, né? Então, quando eu chego para você, eu sou uma nova Cris e você é um novo Vitor. E essa é a beleza da gente ter essa atenção e essa escuta ativa para o que vem, né? E é muito bonito isso, eu acho incrível. O rio não passa... não passa. Nunca no mesmo lugar? Nunca no mesmo lugar. Agora, o mais legal é que a hora que você interage assim, quando você interage com qualquer pessoa, você também não volta mais a mesma, né? Não, porque a gente junto faz novas conexões. Exatamente. Né? Tá? Eu, quando coloco aqui uma ideia para você e você me traz uma outra ideia, a gente sai, nós dois, com muito mais do que duas ideias. É isso aí. Não é verdade? Com uma porção de sementinhas, uma porção de luzes brilhando, né? É verdade. Agora, Cris, você se descobriu nexialista, você falou aí. Agora, tem algum cursinho? Tem alguma... Como é que ONB, Ordem dos Nexialistas do Brasil? O que você diz para as pessoas? Como que as pessoas podem colher isso? Porque isso é tão legal. Eu sinto, a Cris que eu conheço, depois que ela assume essa posição, ela ficou uma Cris muito mais interessante, muito mais abrangente, uma Cris com um olhar tão melhor. Como que as pessoas podem trilhar esse caminho também? Será que dá ou é alguma coisa inata? Olha, Vitor, eu acho que... Bom, de novo, né? Vamos lá. Por onde anda a sua imaginação? É uma pergunta, sabe? Que eu me faço o tempo todo. Você sabe que outro dia, é muito interessante, eu estava olhando o Instagram, aquela coisa, né, que você fica olhando e tal, e aí nos stories veio um story que é da minha filha, da Júlia. E eu olhei aquilo, o story era assim, era uma foto de um carro, acho que era um Uno, não sei o que, tinha um caixote em cima do carro, com um monte de planta. E a pergunta era assim, olha que demais, você já viu um jardim móvel hoje? Eu falei, cara, que legal esse pensamento dela. É isso, é você olhar o que ainda não foi visto. É um estado de atenção, de radar ligado, de curtir essa história de o que eu estou vendo mesmo? Que conversa é essa que a gente está tendo aqui agora? Né? Então, eu acho que a gente precisa
talvez trilhar alguns caminhos que a gente ainda não foi, sabe? Vai para a arte. Vai visitar, nossa, São Paulo agora, né? Tem um monte de exposição muito bacana. Tem Miró que está lá no Tomiotaki. Tem Salvador Dalí que está na FAAP. E com certeza, depois de você ver uma exposição dessa, as coisas vão ter uma outra estrutura, as coisas vão ter outra imagem. Você vai estar diferente, claro. E as coisas começam a ficar diferentes também. Eu costumo dizer assim, eu sou péssima de escrever poesia, eu adoro ler poesia. Mas eu tenho feito um exercício muito divertido, que é escrever rima, sabe? Fazer Sensacional. Não, eu não mostro pra ninguém. Eu termino de escrever, morro de rir de mim mesma, rasgo de fora. Mas eu acho que eu aciono um outro lugar do meu cérebro que me deixa mais alerta para enxergar o mundo de um jeito diferente. Sensacional. Sabe? Eu acho que é um exercício, sabe, Vitor, de olhar para esse mundo e perguntar por onde anda a minha imaginação? Como anda a minha curiosidade? Né? E talvez a primeira barreira, Cris, seja você falar o seguinte: eu posso também, posso ser eu também. Posso também. Porque eu acho que talvez a maior limitação que a gente tem é a gente falar, não, isso eu não consigo, isso não é para mim, isso é só para os outros. Isso é lá para a Cris Castanheira, afinal de contas é a Cris Castanheira, né? Mas está aí, está à disposição de todo mundo, né? Mas sabe, Vitor, você falou como é que a gente faz isso no mundo dos negócios, no mundo corporativo. E eu acho tão bacana. Eu estou envolvida num projeto muito interessante de um tema que para mim é muito diferente, que eu nunca tinha trabalhado e nunca tinha visto e tudo mais. E o grande barato para fazer acontecer, para fazer funcionar o que eu preciso fazer neste novo projeto da minha vida, eu preciso conversar com diferentes pessoas e juntar esses diferentes pontos de vista, esses diferentes conhecimentos, juntar isso tudo dá sentido para fazer com que a coisa tenha um brilho diferente, ou para que a gente dê o próximo passo e tudo mais. E tem sido incrível, porque eu estou exercitando isso e fazendo com que, nossa, e de repente você dá certo, você fala, que legal, que bacana. E aí tem um outro ponto do nexialista, como ele é curioso por natureza, ele quer saber por quê, ele quer entender o porquê. Às vezes a gente tem uma tendência a falar, isso não deu certo. Aí a gente começa a querer entender por que não deu certo. É importante fazer isso também. Nossa, eu fiz isso, não deu certo, fiz aquilo, não deu certo. Tá bom, da próxima vez a gente faz melhor. Show, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas quando uma coisa dá certo, aí o nexialista entra com tudo que ele tem e fala assim, quero saber por que deu certo. Nossa, deu certo porque a gente sentou e conversou assim. Deu certo porque eu chamei... forma, olha que legal. Legal. Nossa, que legal. Vamos contar por que deu certo? Vamos chamar todo mundo e falar, olha, a gente fez esse processo, ele aconteceu dessa forma, a gente trouxe essa pessoa, trouxe isso, trouxe aquilo, a gente foi para um outro lugar, né? Foi buscar uma informação num lugar novo, diferente, e aí você traz tudo aquilo e fala, deu certo, que bacana. Então você revisita o processo que deu certo e a possibilidade de você melhorar esse processo que deu certo ou de multiplicar essa quase que uma metodologia, né, que nasceu ali, é muito legal isso. Agora, bacana. Eu nunca vi um anúncio de emprego falando assim, procura-se um generalista. Especialista a gente achava, eu procuro um especialista que saiba tudo sobre trocar a roda direita do carro e tal. Isso a gente encontrava, mas a gente nunca procurou. Mas o nexialista já começa a aparecer no mercado de trabalho, esse termo também já começa a acontecer? Sabe que bacana, né? Eu acho que é muito importante a gente ter o generalista. É muito importante a gente ter o especialista e eu acho que é muito importante a gente ter o nexialista. É muito novo essa nomenclatura e esse jeito de chamar, essa figura do nexialista causa uma certa estranheza e eu acho muito legal porque eu falo, eu sou uma nexialista. As pessoas param e falam assim, vem cá, me conta um pouquinho mais. Isso. Aí a gente começa a entender, como foi com você? Você falou, peraí, para tudo, me conta. Nossa, eu acho que eu sou um nexialista. E aí você chegou num termo que eu adoro, que a gente precisa falar, que você é um nerdixialista. Nerdixialista, Eu sou nerd e tô entrando nessa história de ser nexialista, sou nerdixialista. E eu preciso dizer que eu acho incrível você se assumir como nerd e eu falo que você é um nerd que faz acontecer. E eu acho isso incrível, porque você não é só do campo das ideias. É muito legal a gente ter ideia, mas a ideia precisa ser útil para alguma coisa. Porque senão a gente fica só no campo das ideias. É uma delícia, né? Quando a gente conversa só tomando um vinho e tudo mais. Claro. Faz super bem. Mas eu acho muito bacana. E você é mesmo um nexialista, né? Você junta toda essa sua nerdice toda, né? Com esse poder de fazer acontecer as suas ideias
porque você liga pontos. E eu acho que isso é outra função bacana do nexialista, como é que ele promove esse colocarem as ideias em ação a partir de juntar diferentes pontos. Quer dizer, então a gente, em resumo, é alguém que vai sair andando com a sua cestinha e vai sempre colocando colhendo as coisas. E depois ele tem que sempre lembrar o que ele tem na cesta e falar, nossa, isso aqui é bem aqui, ali, puxa, isso aqui, esse quadro ia ficar melhor aqui, sabe aquele que eu peguei? Né? Sensacional, né, Cris? É muito legal. E claro que isso aqui é vontade de falar o tempo inteiro, né? Mas eu queria fechar o seguinte, o que uma nexialista tem para dizer para as pessoas sobre a vida nos negócios? Pergunte. Boa. Exercite o modo perguntar, o modo curioso, o modo do querer saber um pouco mais. Principalmente daquelas coisas que você fala assim, essa área não me interessa. Eu não tenho tanto interesse, porque eu não tenho facilidade. Vai lá um pouquinho. Porque tem graça em tudo, Vitor. A gente é que ainda não aguçou o olhar da gente para ver tudo que tem ali, sabe? A quantidade de descobertas que a gente consegue fazer com gente que se vacilar, se a gente tiver só focado no nosso negócio, na nossa tarefa, na nossa atividade, a gente passa direto por essas pessoas e tá cheio de coisa boa lá. Né? Vitor, e tem outra coisa, né? O novo, ele tá fora do lugar onde a gente tá, porque no lugar onde a gente tá, a gente sabe muito. É isso aí. Sabe? A gente sabe. É igualzinho quando a gente... Às vezes tem uma paredinha descascada em casa, você viu aquela paredinha descascada, você passa um dia, daí uma semana você não enxerga mais aquela paredinha descascada. É isso aí. E aí você precisa buscar o belo em outro lugar para dar conta de ver a paredinha descascada de novo, sabe? Então é esse aguçar o olhar. E aí eu preciso lembrar a Terezinha Rios, né? Que fala pra gente que é o botar reparo, que é ver largo, que é ver claro, que é ver fundo. É um exercício. Exercício mesmo. É um exercício. Exercício mental, de respirar. Tá. Que legal. E essa última, dá até pena, porque se a última depois acaba, né? Mas o que você tem para dizer para as pessoas, o que uma nexialista tem a dizer para as pessoas sobre esse negócio chamado vida? Vitor, viver é bom demais. Bom demais, né? Viver é bom pra danar, sabe? Isso aí. Eu uso a minha potência de ser nexialista para viver a vida com tudo que ela me oferece, com as coisas boas e com os desafios. E a gente tem sempre muito a aprender. Eu não acho que a gente tem que sofrer para aprender, não é desse lugar que eu estou falando, mas eu acho que ninguém passa liso por essa vida sem os desafios, e a Adélia Prado falaria sem as provações, né, e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que ampliar o olhar da gente para ver sempre o belo e o que é desafiador, e juntar esse mundo todo e fazer com que a gente tenha uma perspectiva de vida inteira, de vida vivida e vívida, sabe? Isso aí. Cris, que gostoso. E que pena que já está acabando. Muito bom Se essa você conversa. aí você ficou curioso, quer saber mais sobre o nexialismo, escreve aqui pra gente. O que você achou disso? E não esquece, se quiser que mais alguém saiba sobre isso, compartilha, curte. Vamos fazer essa coisa andar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cris. Obrigada, Vitor. Foi ótimo. Uma delícia falar sobre isso com você. Legal.